Você foi mantido sozinho por um motivo, e esse motivo nunca foi abandono. Foi proteção, foi preparação, foi a mão silenciosa de Deus segurando o que teria despedaçado você antes que seu amor estivesse pronto para ser escolhido. Você pode ter se sentido esquecido em salas que se tornaram silenciosas, em conversas que nunca chegaram, em estações que pareciam se estender por mais tempo do que suas forças. Mas a verdade é mais simples e muito mais terna. Seu amor já foi escolhido, e o céu se recusou a entregá-lo em mãos que não reconheceriam seu valor. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não é desamado, você está sendo guardado. Há um motivo pelo qual seu coração disse não ao que parecia quase certo. Há um motivo pelo qual certas portas se fecharam, mesmo quando você implorou que permanecessem abertas. Há um motivo pelo qual você acordou algumas manhãs com uma certeza silenciosa de que algo maior estava sendo formado, mesmo quando não conseguia nomeá-lo. Se você tem sentido que esta estação carrega um peso que não consegue explicar, que algo em seu espírito sabe que esta mensagem foi escrita para você, há um recurso que pode ajudá-lo a identificar o que você está vivendo e entender por que isso parece tão significativo. O e-book chamado The Secret Calendar of the Chosen foi criado para momentos exatamente como este, quando você sente a mudança, mas ainda não consegue colocar palavras nela. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Seu amor não foi rejeitado, foi reservado. E a espera que pareceu punição pode ter sido exatamente o que manteve seu coração disponível para o que o céu já havia escolhido. Você conhece as noites em que o quarto está escuro e seu peito aperta, como se seu coração estivesse travando uma conversa que sua mente não consegue ouvir. Você deita ali, escutando o silêncio, imaginando se imaginou a promessa, imaginando se é o único que ainda acredita que algo sagrado está chegando. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Seus ombros carregam o peso de perguntas sem resposta. Suas mãos seguram um telefone que não se ilumina com a mensagem que você esperava. Você prepara café que não bebe. Você encara paredes que não respondem. Você atravessa dias que parecem normais por fora, enquanto por dentro você guarda uma esperança que quase teme nomear. Isso não é fraqueza. É a tensão de um coração que sabe que foi feito para mais do que recebeu até agora. O que este título oferece a você não é uma garantia de que tudo muda hoje, mas um modo responsável de reconhecer o que já pode estar mudando em você. Oferece linguagem para os sinais silenciosos que você notou, mas não conseguiu explicar.
Oferece um modo de distinguir entre medo e direção, entre pânico e paz, entre uma porta fechada e um caminho protegido. Oferece coragem para parar de interpretar cada silêncio como abandono e começar a vê-lo como uma estação que pode estar formando algo para o qual você ainda não está pronto. Você começará a notar onde seu coração foi guardado, porque certos padrões se repetiram e como seu amor foi preservado para um propósito que você só agora começa a entender. Imagine esta manhã. Você acorda antes do amanhecer, não porque um alarme exigiu, mas porque algo dentro de você já estava acordado. A casa está silenciosa. A luz da cozinha parece mais suave que o habitual. Você fica na pia com água morna correndo sobre as mãos e por um momento não ora com palavras, apenas respira. Você pensa nas conversas que nunca aconteceram, nos relacionamentos que terminaram sem motivos claros, nos convites que recusou porque seu espírito disse ainda não. Você lembra das vezes em que quase cedeu porque estava cansado de esperar e como algo em você recusou. Você não sabia então, mas aquela recusa foi misericórdia. Aquele não foi proteção. Aquele atraso não foi negação. Foi o trabalho silencioso de um Deus que sabia que seu amor já havia sido escolhido e não o liberaria para a história errada. Há uma diferença entre esperar sem entender e esperar com discernimento. Você pode ter passado anos no primeiro tipo, sentindo-se preso, sentindo-se esquecido, sentindo como se sua vida estivesse em pausa enquanto todos os outros avançavam. Mas e se esta estação nunca tivesse sido destinada a ser desperdiçada? E se fosse destinada a ser lida? E se as próprias coisas que você interpretou como rejeição fossem, na verdade, redirecionamento, preparação, encerramento ou a formação lenta de um novo começo que você ainda não conseguia ver? Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O e-book chamado The Secret Calendar of the Chosen não promete remover a espera, mas oferece um modo de atravessá-la com mais clareza, mais paz e mais confiança no que seu espírito já está sentindo. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa continuar adivinhando o que esta estação significa. Você não precisa carregar o peso da incerteza sozinho. Há um modo de atravessar isso com fé em vez de medo, e começa reconhecendo que seu amor nunca foi um acidente. Foi escolhido. A primeira oposição que você enfrentará não é externa. É a voz dentro de você que diz que você está tarde demais, danificado demais, difícil demais de amar. Ela diz que todos os outros receberam o que você ainda está esperando. Sussurra que talvez Deus tenha esquecido, ou talvez você tenha entendido mal a promessa por completo. Essa voz usa comparação como arma. Mostra os cronogramas de outras pessoas e os chama de prova de que você está atrasado. Usa distração para impedir que você olhe para dentro, que faça as perguntas mais difíceis, que se sente no silêncio tempo suficiente para ouvir o que seu espírito está tentando dizer. Cria urgência falsa, empurrando você a reagir, a correr, a forçar portas que nunca foram feitas para você. Mas a verdade é mais lenta e muito mais firme. Sua história não está atrasada, está sendo guardada. Pense em José na Bíblia, aquele que sonhou com grandeza e se viu em um poço, depois em escravidão, depois em uma cela de prisão por um crime que não cometeu. Por anos, nada parecia com a promessa. Cada dia poderia tê-lo convencido de que o céu o havia abandonado. Mas o mesmo Deus que lhe deu o sonho também o guardava através do atraso. A prisão não foi o fim de sua história. Foi o lugar onde seu caráter foi formado, onde sua sabedoria cresceu, onde seu coração aprendeu a carregar a autoridade sem arrogância.
E quando o momento finalmente chegou, ele estava pronto. Não porque a espera foi fácil, mas porque foi proposital. Sua vida pode não parecer com a dele, mas o padrão é semelhante. O que parece um poço pode ser uma sala de aula. O que parece uma prisão pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser o som de Deus, guardando seu amor seguro até que as mãos certas estejam prontas para recebê-lo. O custo de ignorar este sinal não é dramático, é sutil. É o endurecimento lento de seu coração, a perda gradual de esperança, a decisão silenciosa de parar de acreditar que algo sagrado está chegando. É conformar-se com o que está disponível em vez do que foi escolhido. É repetir ciclos que o esgotam porque você está cansado de esperar. É chamar compromisso de sabedoria porque parece mais fácil do que confiança. Mas toda vez que você escolhe o que não está alinhado com seu espírito, você ensina seu coração a aceitar menos do que o céu pretendia. Você não perde seu valor. Você perde sua paz. Você não perde seu futuro. Você atrasa sua capacidade de reconhecê-lo quando ele chegar. E quanto mais tempo você vive fora do alinhamento, mais difícil se torna ouvir a voz silenciosa que tem guiado você o tempo todo. Você sentiu isso, não sentiu? Essa sensação de que algo em você sabe que esta mensagem não é aleatória, que algo em seu espírito reconhece o padrão, a dor, a promessa. Se isso ressoa com você, se você sente aquela confirmação silenciosa subindo em seu peito, digite 888 nos comentários como um simples ato de alinhamento e, em seguida, retorne sua atenção aqui. Isso não é mágica, isso não é numerologia. É você dizendo sim ao reconhecimento que tem se formado em você, um modo de marcar o momento em que seu coração decidiu parar de ignorar o que já sabia. Seu amor foi escolhido, sua espera não foi desperdiçada. E a estação que você está vivendo pode ser exatamente o que o preparou para receber o que sempre foi destinado a você. A raiz deste conflito não é apenas externa, é interna. É a parte de você que aprendeu a equiparar amor com desempenho, que acreditou que tinha de ganhar o que já era seu. É a voz que disse para você ser menor, mais quieto, menos exigente, menos esperançoso, para não se decepcionar novamente. É o padrão de dizer sim quando seu espírito disse não, de ficar quando seu coração sabia que era hora de partir, de correr atrás do que nunca foi destinado a ser alcançado. Esse padrão não nasceu em você, foi aprendido. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Você não está quebrado porque carregou isso. Você é humano. E o fato de estar reconhecendo isso agora não é condenação. É o início da liberdade. Há uma diferença entre saber algo em sua mente e incorporar isso em seu espírito. Você pode ter ouvido mensagens como esta antes. Você pode ter concordado com a cabeça, sentido um momento de esperança e, em seguida, retornado aos mesmos padrões, aos mesmos medos, aos mesmos ciclos. Mas reconhecimento sozinho não é suficiente. Você precisa de um modo de mover-se da percepção para a ação, da compreensão para a prática diária, da espera passiva para a administração ativa. É aqui que o próximo passo se torna importante. Reconhecimento sem direção pode deixar o coração tão cansado quanto a confusão. O e-book, chamado The Secret Calendar of the Chosen, foi projetado para ser um companheiro prático para esta jornada exata, ajudando você a organizar reflexão, oração e discernimento para que possa identificar o próximo passo fiel, sem pânico ou passividade. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. É por isso que muitos leitores retornam a estas páginas quando entram em uma nova estação. Você não precisa navegar por isso sozinho.
Há um modo de atravessar com clareza e começa decidindo que seu amor vale a pena proteger. Sua mente quer raciocinar para sair disso. Quer dados, provas, cronogramas, garantias. Quer saber exatamente quando, exatamente como, exatamente quem. Mas seu espírito opera de modo diferente. Não precisa de todas as respostas para saber quando algo é verdadeiro. Sente a ressonância antes de entender a razão. Reconhece o padrão antes de poder nomeá-lo. Isso não é irracional. É um tipo diferente de saber. Um que tem estado com você desde antes de aprender a duvidar dele. Seu corpo sabe disso também. Seu peito afrouxa quando você fala a verdade. Sua respiração acalma quando você para de forçar. Seus ombros caem quando você solta o que nunca foi seu para carregar. Esses não são acidentes, são sinais e valem a pena ouvir. Seus relacionamentos e ambientes também desempenham um papel nisso. As pessoas ao seu redor podem não entender por que você não pode se conformar, por que continua dizendo não ao que parece bom no papel, por que se recusa a apressar o que seu espírito diz que precisa de tempo. Podem chamá-lo de exigente demais, idealista demais, espiritual demais. Mas você não é demais. Você está alinhado. E alinhamento, frequentemente, parece excesso para aqueles que vivem em compromisso. Isso não significa que você se isola. Significa que você discerne. Significa que permite pessoas em sua vida que respeitam seu ritmo, que honram seus limites, que não o pressionam a trair seu espírito em nome do conforto. Você pode amar pessoas sem deixá-las ditar seu cronograma. Você pode ser gentil sem estar disponível para tudo. Você pode estar aberto sem estar desprotegido. A estratégia da oposição nem sempre é barulhenta. Às vezes é fadiga, às vezes é atraso, às vezes é a erosão lenta da esperança através de repetidas decepções. É a voz que diz que você esperou tempo suficiente, que você deveria apenas pegar o que é oferecido, que você está ficando sem tempo. É o ruído que o mantém distraído, a ocupação que o impede de se sentar no silêncio, as urgências menores que o afastam do propósito maior. Não precisa destruí-lo. Só precisa desgastá-lo o suficiente para que você se conforme. Mas você não foi feito para se conformar. Você foi feito para administrar. E a administração começa com a decisão de parar de negociar com o que seu espírito já rejeitou. Chega um momento em que você para de argumentar com a verdade. Você para de tentar convencer a si mesmo de que o machucou foi bom, de que o esgotou foi saudável, de que o que pareceu errado era, na verdade, certo. Você para de fazer exceções para pessoas que não respeitam seus limites. Você para de chamar compromisso de sabedoria. Você para de se desculpar por saber o que sabe. Isso não é rebelião, é retorno. É você voltando ao centro de seu espírito, de volta ao lugar onde seu amor foi escolhido, de volta à certeza silenciosa de que o céu não o esqueceu. Você pode não ver o quadro completo ainda, você pode não saber como isso termina, mas você sabe isto. Você não trairá seu espírito novamente, você não se conformará com menos do que foi escolhido para você. Imagine uma semente enterrada em solo escuro. Ela não sabe que é uma flor ainda. Só sabe o peso acima dela, a pressão ao redor, o silêncio que parece ausência. Mas sob a superfície, algo está se formando. Raízes estão crescendo. Força está se construindo. Vida está se reunindo. A escuridão não é o fim, é o ventre. Sua estação tem sido assim. Você sentiu o peso, você conheceu a pressão, você se perguntou se o silêncio significava que estava esquecido, mas você não foi abandonado. Você estava sendo formado, e o que está se formando no escuro não permanecerá oculto para sempre. Dentro dessa semente, há uma rebelião silenciosa contra o solo que tenta mantê-la enterrada. Ela não luta com raiva, luta com crescimento. Empurra suavemente, persistentemente,
constantemente, não porque está tentando provar algo, mas porque a vida não pode permanecer contida para sempre. Seu coração tem feito o mesmo. Você não tem estado estagnado. Você tem crescido. Você tem se tornado. Você tem reunido a força de que precisará quando chegar o momento de subir. E esse momento está mais perto do que você pensa. Não porque você o forçou, mas porque permitiu que a formação acontecesse. Você não se apressou. Você não traiu seu espírito. Você permaneceu. E sua fidelidade está prestes a encontrar sua recompensa. A oposição dentro da metáfora é o próprio solo. Não é mal. É simplesmente a condição que mantém a semente coberta até que o tempo esteja certo. É o peso que parece supressão, mas é, na verdade, proteção. É a escuridão que parece abandono, mas é, na verdade, preparação. Sua estação teve essa mesma qualidade. Os atrasos não foram negação. O silêncio não foi rejeição. As portas fechadas não foram punição. Elas foram o solo segurando você até que suas raízes estivessem fortes o suficiente para sustentar o que estava chegando. E agora algo está mudando. A pressão está mudando. O peso está se levantando. A escuridão está se afinando. Você pode sentir isso. O movimento dentro da metáfora é sutil a princípio, uma rachadura no solo, um indício de luz, uma sensação de que algo está pronto para emergir. Não é dramático, não é barulhento, é a certeza silenciosa de que o tempo chegou. Seu coração conhece esse sentimento. É o momento em que a espera se transforma em prontidão. Quando o silêncio se transforma em canção, quando a coisa que você carregou em segredo começa a se mostrar em aberto. Você não precisa forçar isso, você não precisa anunciá-lo. Você simplesmente permite. Você permite que o que foi formado no escuro suba para a luz. Você permite que seu amor, escolhido há muito tempo, entre na história que sempre foi destinada a habitar. Quando a semente finalmente rompe a superfície, ela não se desculpa por ocupar espaço. Não pede permissão para existir. Simplesmente se desdobra, verde e viva, alcançando o sol que a tem chamado o tempo todo. Este é o seu momento, não para performar, não para provar, não para correr atrás, mas para receber, para permitir que o que foi escolhido para você o encontre, para parar de esconder a luz que você carrega, para parar de encolher o amor que você guarda. Você foi guardado para isso. Você foi preparado para isso. E a estação que você está vivendo é o limiar onde sua espera se transforma em testemunho. Se esta imagem ressoa com você, se você sente algo em seu espírito reconhecendo a verdade disso, digite "Estou pronto" nos comentários como uma declaração de sua abertura e, em seguida, retorne sua atenção aqui. Sua prontidão não é um desejo, é uma postura. E o céu responde à postura. Você não está retornando ao desempenho. Você está retornando à paz. Você não está tentando ganhar o que já foi escolhido. Você está aprendendo a recebê-lo sem medo. A metáfora da semente não é sobre esforço, é sobre permitir. É sobre confiar que o que foi formado no escuro é forte o suficiente para permanecer na luz. Seu amor foi escolhido. Sua espera não foi desperdiçada. E a estação que você está vivendo não é o fim de sua história. É o início de um novo capítulo, onde você caminha em alinhamento em vez de ansiedade, em administração em vez de sobrevivência, em paz em vez de pressão. A primeira prática é simples, mas profunda. Todas as manhãs, antes de falar com alguém, antes de verificar seu telefone, antes de entrar nas demandas do dia, leve 30 segundos para colocar a mão sobre o coração e respirar. Diga em silêncio: estou guardado. Sou escolhido. Estou pronto para receber o que é meu. Isso não é um mantra, é um selo. É você lembrando seu espírito da verdade antes que o mundo tente convencê-lo do contrário.
Faça isso por 7 dias. Observe o que muda. Observe como seu peito se sente. Observe como suas decisões mudam quando você começa a partir deste lugar de reconhecimento em vez de falta. A segunda prática é igualmente simples. Uma vez por dia, pare em um limiar. Pode ser a porta de sua casa, seu carro, seu local de trabalho, seu quarto. Antes de cruzá-la, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: estou entrando neste espaço a partir da paz ou do pânico? Se for pânico, não avance até ter retornado à paz. Isso não é sobre controlar tudo. É sobre recusar-se a carregar ansiedade para espaços que merecem sua presença. Você não é um recipiente para o medo, você é um portador de paz. E a paz começa com a decisão de pausar antes de prosseguir. Proteção nem sempre é sobre dizer não. Às vezes, é sobre dizer sim ao que o preserva. É sobre fechar portas que o esgotam, mesmo quando parecem familiares. É sobre mudar ritmos que o cansam, mesmo quando parecem normais. É sobre estabelecer limites que honram seu espírito, mesmo quando outros não entendem. Isso não é egoísmo, isso é administração. Você não está aqui para estar disponível para tudo. Você está aqui para administrar o que foi escolhido para você, e a administração requer limites. Requer a coragem de proteger o que o céu confiou a você. Há uma decisão para a qual você está sendo convidado. Não é dramática, não é complicada. É a decisão de parar de negociar com o que seu espírito já rejeitou. De parar de fazer exceções para pessoas que não respeitam seus limites. De parar de chamar compromisso de sabedoria. De parar de se desculpar por saber o que sabe. Essa decisão não requer uma cerimônia, não requer um anúncio, requer apenas o seu sim. E uma vez que você o diz, tudo começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou com isso. Se esta mensagem tocou algo em você, se trouxe paz a um lugar que tem estado ansioso por muito tempo, deixe seu like neste vídeo ser um amém silencioso, um sim quieto à verdade que seu espírito reconheceu. Você não precisa escrever nada. Você não precisa se explicar. Você simplesmente permite que sua ação seja o eco do que seu coração já concordou. Seu amor foi escolhido. Sua espera não foi desperdiçada. E seu sim importa mais do que você sabe. Há alguém que veio à sua mente enquanto você ouvia isso. Você sabe quem é. Pode estar passando por uma estação semelhante. Pode estar se sentindo esquecido, desencorajado, cansado de esperar. Compartilhe isso com ela. Não como pressão, não como pregação, mas como cuidado, como um modo de dizer: vi isso e pensei em você. Você não está sozinho, e o que você está vivendo pode ter mais propósito do que percebe. Seu amor também foi escolhido, e sua espera não é o fim de sua história. Diga isso com todo o seu coração, não como um desejo, mas como uma declaração: sou escolhido. Digite nos comentários se sentir pronto para reivindicá-lo e deixe assentar em seu espírito. Isso não é sobre provar algo para ninguém. É sobre alinhar-se com o que o céu já disse sobre você. Você não é um acidente. Você não está atrasado. Você não é desamado. Você é escolhido. E seu amor foi reservado para um propósito que você só agora começa a entender. Você viajou através da dor e do reconhecimento, através do sinal e da raiz, através da oposição e da metáfora, através da prática e da paz. Você lembrou que seu amor foi escolhido antes mesmo de se sentir sozinho. Você viu que sua espera não foi desperdiçada, mas formativa. Você aprendeu que seu espírito sabe a verdade mesmo quando sua mente duvida. Você descobriu que proteção frequentemente parece atraso e que preparação frequentemente parece silêncio. E agora você está em um limiar, não porque o forçou, mas porque o permitiu. Você está pronto, não perfeito, não certo, mas pronto. E isso é suficiente.
Que a paz se assente sobre você como um cobertor que você não precisou ganhar. Que a clareza substitua a confusão que o manteve questionando seu espírito. Que a coragem surja em você, não como uma declaração barulhenta, mas como uma certeza silenciosa de que você está sendo guardado. Que seu coração lembre, em cada momento de dúvida, que seu amor foi escolhido muito antes de você se sentir sozinho. E que você caminhe adiante deste lugar não em ansiedade, mas em administração, sabendo que Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.